Continuando a nossa conversa sobre a produção de sentidos do aluno com referência às nossas práticas, nós vamos trazer alguns princípios que vocês podem visualizar na tela que devem nortear as nossas práticas de ensino. O primeiro, nós já falamos um pouco sobre ele, é a organização. Isto é necessário que toda a nossa atividade, como nós falamos, nós insistimos nisso porque é importante, ela seja sistematizada, seja organizada, seja estruturada, para que quanto maior a nossa organização, maiores possibilidades teremos de construção do aprendizado. E a outra coisa é a autocorreção. Nós falamos da autorregulação. O que é autocorreção? Permitir ao aluno que ele mesmo perceba o seu erro. Olha, nós temos vários níveis de situações dentro da educação especial, dentro da educação inclusiva. Temos alunos mais com deficiências, com quadros mais severos, temos alunos mais moderados, temos alunos mais leves. Em casos mais severos, nós vemos que às vezes é importante até uma preparação anterior mais ritualística, mais metódica, mais incisiva, em que não se permita que o aluno muitas vezes erre e descubra o erro. Mas, de um modo geral, dentro do que nós chamamos de escola inclusiva, em que nós teremos alunos que vão estar dentro de uma escola regular, que vão acompanhar o conteúdo por conta das adaptações, que vão acompanhar o conteúdo, que vão seguir à frente, é mais comum a gente encontrar nesse grupo de alunos que podem realmente se autocorrigir quando cometerem algum equívoco, quando errarem. Porque é importante a autocorreção para que eles possam aprender com mais qualidade. Isto é, quando eu percebo o meu erro, eu evito na próxima vez que eu fizer uma atividade. Isso é importante. Trabalhar também as dificuldades de forma gradativa, como nós estamos vendo ali. Isto é, aos poucos. Eu começo lá quando eu falei sobre o currículo funcional, lá atrás, em que eu disse que primeiro nós colocamos as atividades mais simples e depois nós vamos trazendo mais complexidade para as atividades. É a mesma coisa, nós vamos trabalhar dessa forma. Nós vamos aumentar o nível de dificuldade para que o aluno seja sempre desafiado. É importante que ele seja desafiado nas suas possibilidades, porque o ensino jamais ficará monótono. Outra coisa é o que nós chamamos de ensaio e erro, isto é, tentativa e erro. O aluno tem que ter a condição de errar. Nós temos que aprender a trabalhar com o erro. A escola, de uma certa forma, historicamente, ela sempre puniu o erro, ela nunca admitiu o erro. Mas isso é um equívoco que hoje, no mundo contemporâneo da educação, nós buscamos corrigir. Porque, na verdade, o erro é um excelente instrumento para aprendizado, porque no momento que eu reconheço o meu erro, eu tenho grande chance de não mais cometer esse mesmo erro. E aos poucos, através dessa estratégia de autocorreção, de dificuldades gradativas, de ensaio e erro, eu vou chegando ao próximo item, que é o refinamento, isto é, as minhas ações, o meu desenvolvimento vai sendo refinado. Vamos pensar, por exemplo, mais à frente vou mostrar para vocês algumas fotos de algumas atividades motoras que os alunos fazem, em que o movimento inicialmente é um movimento sem sofisticação, um movimento difícil, um movimento rígido, mas aos poucos, quando eles vão sendo estimulados nessa atividade motora, eles vão tendo domínio daquele movimento motor, eles vão tendo controle das ações e dessa forma eles conseguem grande performance em sala de aula, quer dizer, refinando os movimentos. E outra coisa é que as atividades elas não precisam ter necessariamente apenas um objetivo. Isto é, quando eu peço um aluno para fazer determinada atividade, uma atividade, por exemplo, como uma atividade de trabalho em grupo, trabalhar com outro colega ou com outros colegas, eu posso ter vários objetivos em mente. Eu posso ter, por exemplo, o objetivo desse aluno desenvolver a interação social. Posso também ter como objetivo a ideia dele desenvolver a comunicação.
desenvolver aspectos ligados a trabalhar em grupo, outros aspectos como reconhecer o papel do outro, ficar no lugar do outro. Então as atividades elas podem obedecer vários objetivos distintos, né? Então elas podem ter objetivos diretos e objetivos indiretos. E outra coisa importante, nós falamos também já sobre isso, é a ludicidade, isto é, o lúdico, que deve estar permeado em toda a educação, não somente na educação infantil, como é mais comum, mas também na educação no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, no ensino superior, isso é, em toda a educação. A educação especial, ela necessita muito da presença do lúdico, porque é um instrumento que vai dar colorido ao ensino. Outra coisa importante que nós não podemos dispensar é a ideia de que todo material, toda atividade, tudo pode ter valor pedagógico. Imagine só, vocês estão vendo uma foto de uma criança fazendo a ponta do lápis. Uma ação muito simples, que muitas crianças fazem e nem prestam atenção direito do que estão fazendo, porque é um prazer de fazer aquilo, é um ato que muitas delas gostam, mas é uma atividade psicomotora, porque envolve um movimento que é pensado, um movimento que é estudado, e um movimento que é refinado aos poucos. Então, essa atividade, por mais simples que seja, ela pode permitir ao aluno um crescimento numa área psicomotora. Então, tudo na escola pode ser utilizado para desenvolvimento pessoal do aluno. Eu tenho que ter em mente que tudo pode ter valor pedagógico, inclusive até uma conversa informal que eu tenho com o meu aluno. Observe que algumas vezes eu conversava com algumas crianças com autismo, e era interessante que o autismo leve, a criança tinha uma interação social mais fácil, ela conversava um pouco, mas era um assunto sempre restritos aos seus interesses. Então ela chegava para mim para falar algumas coisas que somente interessava para ela, era um assunto ligado aos seus interesses particulares, né? Para que houvesse sempre assim, uma interação maior, eu buscava outros assuntos que pudessem ser mais compartilhados por todos. Então era uma forma muito simples de ajudar aquela criança a se socializar. Então essa conversa, ela tinha não somente um cunho de socialização, de bate-papo, de fraternidade, de relação professor-aluno, mas tinha sim um cunho pedagógico, porque eu não podia desprezar o momento em que eu podia de certa forma, estimular uma habilidade que aquela criança precisava ter. Então, eu posso entender também que na escola tudo pode ter valor pedagógico, dependendo do olhar que eu lançar sobre o aluno, sobre aquela ação que o aluno for fazer. Outra coisa também, reforçando o que nós falamos, dentro desses princípios, está aquilo que nós falamos lá no início, que é a aprendizagem individualizada. Nós vamos ver duas fotos, duas crianças trabalhando. Observe a primeira criança que está fazendo um pareamento do numérico com a quantidade, né? Ele tem lá os números, os numerais, e de acordo com os numerais ela coloca a quantidade. Observe que o outro aluno está fazendo a mesma atividade, utilizando os numerais e o pareamento da quantidade. É uma atividade simples, muito simples, em que há um pareamento de valor do numeral com o valor que cada aluno tem ali para fazer esse pareamento. Mas observe que cada um faz um movimento diferente. Na primeira imagem nós vemos que o primeiro aluno ele coloca lá, ele inicia a sua contagem, o seu pareamento a partir do número 1. E o segundo aluno inicia a partir do número 10. O primeiro é um aluno neurotípico, o segundo é um aluno que tem autismo. Então, esse aluno com autismo, ele tem assim uma condição de aprendizagem diferente do outro, mas que não deve ser desprezada. Ele começa a fazer a contagem do maior para o menor. O importante ali, né, o aluno parear os valores, né, o simbólico com o concreto, né, aquilo que está lá na sua percepção da matemática, da quantidade. Então ele está fazendo isso, mesmo que ele faça de uma forma diferente do outro. Então isso é importante também, a gente entender
cada um aprende do seu jeito, cada um tem uma maneira diferente de aprender e que nós não devemos cercear a aprendizagem do aluno e dizer para ele, não, eu quero que você faça do meu jeito. Isso é muito importante, pessoal. Nós temos que compreender que no mundo da diversidade é um direito do aluno que tem deficiência, que tem uma necessidade especial, é um direito dele exercer as suas potencialidades do jeito que ele sabe, do jeito que ele pode. E é um dever nosso como educadores entender que muitas vezes as respostas que eles vão nos dar, que esse aluno vai nos dar, que os alunos vão nos dar, são diferentes das nossas expectativas, mas nem por isso elas estão erradas, elas estão equivocadas. Observe que os dois alunos usaram os mesmos mecanismos de conservação de quantidade, de ordenamento, só que de forma invertida. Quer dizer, na prática eles tiveram o mesmo desempenho, só que cada um trilhou um caminho diferente. Lá no primeiro vídeo, quando nós vimos lá aquele menino cego caminhando na sua casa, no seu quintal, nós vimos que ele criou as suas estratégias próprias para responder uma solicitação da mãe. É como se fosse a professora pedindo para um aluno fazer alguma tarefa e ele faz do seu jeito. No vídeo mais recente que nós vimos, daquela sala de aula em que a professora de história falava sobre as guerras napoleônicas, nós vimos que um aluno ele conseguiu contar a história do seu jeito, fazendo as suas adaptações dentro da sua realidade. E só foi possível ele entender aquilo por conta dessas adaptações. Só foi possível ele entender o que foi a professora falou, porque ele, ao mesmo tempo que a professora falava, ele fazia a sua transposição para a realidade em que ele vivia. Então é importante eu entender e observar que cada um aprende do seu jeito e nessas ações que eu implementar na sala de aula é preciso eu ter em conta essa possibilidade do aluno ter uma resposta diferente daquilo que eu estou esperando, mas nem por isso uma resposta equivocada, uma resposta errada. Afinal, nós estamos lidando no mundo da educação especial. Nós estamos lidando no mundo da diversidade.